Queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos em mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre o eixo vida e ambiente e o objeto de conhecimento são sobre as drogas e os seus efeitos no organismo humano. Portanto, a temática da nossa aula de hoje é uma temática extremamente importante, tá certo? Muito interessante que nós devemos, de fato, nos aprofundarmos e entendermos a respeito desse tema. Então, nós vamos aprender nessa nossa aula um pouco sobre o que são drogas e quais seriam os seus efeitos nas pessoas, nos seres humanos. De que forma esses compostos químicos eles podem alterar, né, o comportamento das pessoas, tá certo? Então, fica atento que quem se informa não se droga, tá certo? Vamos lá. O que são? De uma forma geral, são substâncias que, quando introduzidas em um organismo, vão provocar alterações bioquímicas nesse organismo. Então, a gente classifica como droga qualquer substância que, quando consumida, quando ingerida pelos seres humanos, provocam algum tipo de alteração bioquímica, tá certo? Que vai promover uma alteração no comportamento, uma alteração fisiológica nesse indivíduo, tá certo? Portanto, normalmente, essas alterações se refletem como alterações físicas ou comportamentais, tá certo? Portanto, as pessoas que são, digamos assim, dependentes químicas, dependentes de utilização de algumas drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, na nossa aula a gente vai ver que existem algumas categorias de drogas que são lícitas, ou seja, que são permitidas o uso recreativo, tá certo? Pela nossa legislação, pelas nossas leis. E existem algumas drogas que são ilícitas, ou seja, são aquelas que são proibidas, mas que infelizmente, né, muitas pessoas acabam ainda consumindo e se tornando dependentes, certo? E essas drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, elas promovem alterações, sejam elas físicas, ou seja, aquelas alterações que a gente consegue observar no corpo da pessoa, certo? E aquelas alterações comportamentais, né? Seja aquela alteração de um estresse, pessoas que se tornam muitas vezes mais agressivas devido à utilização desses componentes químicos que alteram, como eu falei, né, todo o nosso organismo. Então, essas drogas elas podem ser classificadas em 3 categorias principais. Tá certo? A primeira dessas categorias são as drogas naturais. A segunda categoria são aquelas drogas que são ditas como sintéticas. E uma outra categoria de drogas seriam aquelas drogas que são semissintéticas, tá certo? As drogas naturais são aquelas que são extraídas diretamente, tá certo? De uma planta, certo? Portanto, a gente pode trazer o exemplo de uma droga ilícita, tá certo? Que não pode ser utilizada de forma recreativa, tá certo? Pela sociedade, mas que infelizmente ainda assim é utilizada, tá certo? Que é a maconha, tá certo? Portanto, essa droga daí é uma droga classificada como uma droga natural, porque ela é extraída diretamente do organismo vegetal, ali das folhas da planta, tá certo? A droga sintética é aquela que é produzida de forma artificial, ou seja, é uma droga, um tipo de droga que é produzido em laboratório, certo? Ou em uma indústria farmacêutica, por exemplo. E nós podemos trazer o exemplo da afetamina, tá certo? E além também de outras medicações que inclusive são vendidas nas farmácias, tá certo? E que as pessoas podem utilizar para combater algum tipo de problema, algum tipo de enfermidade, tá certo? Que são aquelas drogas lícitas e que muitas vezes precisam ser utilizadas apenas quando são indicadas por um médico, tá certo? São aquelas drogas que são compradas nas farmácias com a receita médica. Essa daí se classificaria dentro da categoria da droga sintética. E nós temos as drogas semissintéticas, tá certo? São aquelas que são extraídas do meio natural, ou seja, do organismo vegetal, só que elas foram alteradas, elas são modificadas no meio do processo, tá certo? A partir de um elemento natural aí que seria a planta, que seria a folha da planta, tá certo?
E um exemplo de droga semissintética que nós podemos trazer, e essa droga aí ela é uma droga altamente nociva aos seres humanos e ilícita, ou seja, é proibida de utilização, que é a cocaína, tá certo? Portanto, essa aí é uma droga ilícita que está dentro da categoria das drogas semissintéticas. Existe dentro das drogas, né, dentro das categorias de drogas, aquelas, como eu falei para vocês, que são lícitas e aquelas que são ilícitas. Portanto, as drogas lícitas são aquelas que são então liberadas pelas nossas leis, pela legislação, e então podem ser comercializadas, tá certo? E nós podemos trazer como exemplos dessas drogas lícitas as medicações que são encontradas nas farmácias, muitas delas que só podem ser vendidas com prescrição de um médico, tá certo? E também nós podemos citar como essas drogas lícitas o cigarro, que, como nós sabemos, apesar de ser uma droga lícita, traz muitos danos à saúde, tá certo? Principalmente problemas respiratórios, né? Porque ao longo dos anos aquela fumaça, a nicotina que é ingerida, né, dessas pessoas fumantes, aqueles fumantes ativos e principalmente também aqueles fumantes passivos, que são pessoas que convivem próximas dessas pessoas que acabam consumindo cigarros, acaba então tendo sérios danos ao longo da sua vida, principalmente no trato respiratório, tá certo? E um outro exemplo de drogas lícitas são as bebidas alcoólicas, como o vinho, a cerveja, a cachaça, que são drogas que, apesar de serem lícitas, quando consumidas de forma exagerada, sem moderação, podem também provocar danos à saúde dos organismos, certo? Das pessoas, como, por exemplo, danos hepáticos, um exemplo é a cirrose, e também, além disso, fazer com que ocorra inúmeros acidentes, principalmente acidentes de trânsito, que a gente vê anualmente, que infelizmente ocorre aqui no nosso país. Os medicamentos são considerados drogas por causar alterações bioquímicas no nosso organismo, certo? É necessário utilizar esses medicamentos com o acompanhamento de um especialista, como eu tinha falado para vocês, ou seja, com o acompanhamento de um médico, certo? Portanto, nós nunca devemos nos automedicar. Quando a gente tiver com algum problema de saúde, a gente precisa procurar um médico, tá certo? E esse médico irá prescrever aquele medicamento mais adequado, mais correto para ser utilizado, tá certo? E esse medicamento que nós encontramos nas farmácias, por causarem modificações bioquímicas no nosso organismo, quando nós fizermos essa ingestão desse medicamento, eles então se classificam como uma das categorias de drogas, né, que são as drogas sintéticas. Só que essas daqui são lícitas, tá certo? São permitidas serem utilizadas, porque elas vão estar sendo benéficas ao nosso organismo quando utilizadas de forma moderada e quando utilizadas seguindo a orientação de um especialista, certo? De um médico, no caso. E agora nós chegamos na categoria das drogas ilícitas, tá certo? Cuja comercialização é vedada, é proibida por lei, tá certo? E a gente pode citar a maconha, a cocaína, o LSD, são todas drogas ilícitas, tá certo? Que não podem ser utilizadas pelas pessoas aqui no nosso país, no Brasil, por causarem danos, certo? Muitas vezes irreversíveis nas pessoas. Essas drogas, elas promovem efeitos no nosso organismo, tá certo? Muito duradouros e permanentes, que tiram a consciência daquela pessoa e colocam muitas vezes essa pessoa à margem da sociedade. Muitas vezes são pessoas que têm dificuldade de se socializar com outras pessoas, porque essas drogas acabam afetando, certo? Todo o seu equilíbrio emocional, todo o seu equilíbrio físico, tá certo? Daí, devido a essa nocividade dessas drogas, elas são vedadas, elas são proibidas de serem utilizadas, especialmente aqui no nosso país. Algumas anfetaminas são comercializadas como medicamentos, mas é um uso controlado, tá certo? E normalmente esses medicamentos aí são colocados como tarja preta. Portanto, quando a gente vai na farmácia, e a gente encontra aquele medicamento que na caixinha dele a gente tem aquela tarja preta, significa dizer que esse medicamento
é um medicamento que só pode ser utilizado com prescrição médica e é um medicamento que tem um uso controlado, tá certo? Porque ele é, digamos assim, um medicamento muito forte, né? O uso indiscriminado daquele medicamento pode promover, em vez de curar um determinado problema, pode promover inúmeros outros problemas, tá certo? Por isso que o uso desses medicamentos deve sempre ser seguido pelas orientações médicas de um médico, tá certo? E nós temos aquelas drogas que são chamadas de drogas psicotrópicas, certo? E você me diria, ô professor, o que significa drogas psicotrópicas? Vamos dividir essa palavrinha aí em duas, tá certo? Psico significa mente, psicomente. Trópicas significa ação, certo? Ou seja, significa atração. Portanto, as drogas psicotrópicas são aquelas que têm uma atração para atuar na mente, para atuar no nosso cérebro, tá certo? Para atuar no nosso sistema nervoso central, para atuar nas células do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central, tá certo? Portanto, quando a gente faz utilização dessas drogas psicotrópicas, elas vão ter uma ação direcionada às células, certo, do nosso sistema nervoso central, causando mudanças nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e nas atitudes do indivíduo, né? Tendo em vista que o nosso cérebro, ele controla as nossas emoções, o que pensamos, os nossos sentimentos. Portanto, se essas drogas elas têm atração para atuar no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, consequentemente, elas vão ter ações em todas essas variáveis aí que foram mencionadas, nos sentimentos, nos pensamentos e nas atitudes desses indivíduos, tá certo? E dependendo da forma como essa droga ela vai afetar o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, ela vai ser classificada como depressora, como estimulante ou como alucinógena. E a gente vai entender agora o que significa cada uma dessas categorias dessas drogas psicotrópicas, tá certo? O que seriam as depressoras? Essas substâncias depressoras, elas vão estar diminuindo, certo? Reduzindo a atividade cerebral, certo? E com isso, o organismo ele vai ficar o quê? Mais lento. Se eu diminuo a atividade do meu cérebro, o meu organismo ele vai ficar mais lento, tendo em vista que é o meu sistema nervoso central que vai reger, né, todas as ações do meu corpo. E são utilizadas em hospitais em doses controladas, por exemplo, para sedar pacientes. E uma dessas drogas depressoras que vão estar diminuindo a atividade do meu sistema nervoso central é a morfina, né, que é utilizada principalmente naqueles pacientes terminais, pacientes que estão sentindo muita dor por algum tipo de doença terminal, muitas vezes o câncer. E então essa morfina ela é utilizada nesses pacientes para reduzir a atividade cerebral e então reduzir a dor daquele paciente, para que ele não sinta dor, tá certo? Então, a morfina ela é classificada como uma droga depressora, porque vai estar diminuindo a nossa atividade cerebral. Nós temos as drogas, né, que são classificadas dentro das substâncias estimulantes, ou seja, ao contrário das depressoras, as estimulantes vão aumentar a atividade do meu cérebro, certo? Deixando a pessoa em um estado sempre de alerta, certo? E essas drogas, classificadas como as estimulantes, grande parte delas são as drogas ilícitas, que eu já tinha citado para vocês, como a maconha, a cocaína, o LSD. Todas essas drogas ilícitas, muitas delas são dentro da categoria das estimulantes, né? Porque a pessoa vai ficar num estado alterado, sempre em alerta, ou seja, muitas vezes tendo até inclusive alucinações, tá certo? Que aí já vai entrando dentro de um outro tipo de categoria das drogas psicotrópicas, que são aquelas alucinógenas, né? Que vão causar os dois efeitos. Algumas delas vão diminuir a atividade do cérebro e outras vão aumentar a atividade do cérebro, tá certo? Ou seja, a atividade do meu sistema nervoso central. E isso vai acabar gerando um problema, né? Pelo fato de estar
sempre querendo, a pessoa está sempre querendo fazer as duas coisas, tá certo? Ao mesmo tempo. Uma hora ela está mais relaxada, outra hora ela está agitada, e então isso acaba alterando todo o equilíbrio comportamental dos indivíduos que fazem uso desse tipo de substâncias, tá certo? Desses tipos de drogas. E quais seriam os efeitos a curto prazo? Os efeitos imediatos seriam a exaustão, são pessoas que sempre estão cansadas, que sempre não encontram motivação para realizar atividades cotidianas, atividades sociais. São pessoas que sempre estão apáticas, né, que têm uma apatia e que muitas vezes entram em um estado de depressão, tá certo? Portanto, essas drogas acabam promovendo esse tipo de problema, inclusive levando a esses problemas de saúde, tá certo? E levando essas pessoas muitas vezes a um estado depressivo, a um estado de depressão. E quais seriam os efeitos a longo prazo, né? Principalmente, o principal deles seria a dependência, certo? Geralmente essas drogas ilícitas, elas promovem dependência dessas pessoas, tá certo? Ou seja, quando elas não têm acesso àquele tipo de droga, elas acabam ficando agressivas, querendo fazer uso de qualquer forma, porque o organismo delas se tornaram dependentes daquela droga para lhe dar uma falsa sensação de bem-estar, para lhe dar uma falsa sensação de prazer. Portanto, a longo prazo, essas drogas causam dependência, tá certo? À medida que a pessoa passa a não ter mais controle sobre si, a não ter mais controle sobre as suas ações. Os efeitos podem ser físicos, né, alterando todo o metabolismo e outras funções do organismo, fazendo com que ele se adapte à droga, tá certo? Ou seja, causando justamente aquilo que eu falei para vocês da dependência. E alguns efeitos são psicológicos, né? Como a necessidade que o indivíduo vai ter de sempre experimentar aquela sensação, entre aspas, né, de bem-estar, de falso bem-estar, certo? E o uso prolongado dessas drogas pode causar uma tolerância do organismo, ou seja, aqueles indivíduos, na primeira vez que vão utilizar aquelas drogas, uma pequena quantidade já altera o organismo daquele indivíduo. À medida que eles vão fazendo o uso contínuo dessas drogas, cada vez mais é necessário uma quantidade maior e maior e maior para que o organismo daquela pessoa sofra os efeitos, né? Porque o organismo daquele indivíduo vai se tornando resistente àquela droga. E aí é onde mora o perigo, porque muitas vezes essa pessoa perde a noção, né, da utilização daquela droga que está sendo nociva ao seu organismo e pode entrar em um estado que nós chamamos de overdose, que é quando a pessoa consome de forma exacerbada, muito alta, uma quantidade muito grande de drogas e pode promover disfunções no seu organismo, inclusive levar essas pessoas à morte, tá certo? Vir a óbito através da overdose, que é justamente quando o organismo se torna tão resistente àquela droga que a pessoa já não sabe mais, já não tem mais nenhum controle sobre si e consome uma grande quantidade que leva aquela pessoa à morte, tá certo? Síndrome de abstinência. Essa síndrome de abstinência vai ocorrer quando se diminui ou quando se interrompe de forma abrupta, ou seja, de forma imediata, as doses de consumo de uma determinada droga. Portanto, o ideal é sempre se interromper o uso de uma droga, seja ela lícita, né, como aquelas que a gente citou, muitas pessoas inclusive são alcoólatras, né, porque não tem um controle no uso e no consumo de álcool, né, e o álcool a gente sabe que está dentro da categoria das drogas lícitas, ou seja, aquelas drogas também ilícitas, né, que eu também citei para vocês, como a maconha, a cocaína, o LSD. Portanto, quando se interrompe de forma abrupta o uso dessas drogas, então nós vamos causar justamente essa síndrome de abstinência. Portanto, é sempre importante que haja um acompanhamento por um profissional, por um médico, para que essa pessoa então possa superar essa síndrome, tá certo? Sem maiores traumas. Portanto, essas pessoas que são dependentes químicos necessitam de ajuda, né, de toda a sociedade, das pessoas, para que elas possam enfrentar e sair desse grave problema, tá certo?
E as consequências? Problemas físicos e problemas mentais, como eu já tinha mencionado para vocês, né? Muitas vezes pessoas que são dependentes químicos, a gente olha para elas e a gente vê nitidamente que aquela pessoa não tem uma saúde física, né? E assim também como uma saúde mental. Então a gente já nota que aquela pessoa ela é uma dependente química, tá certo? E também nós temos aqueles problemas associados à sociabilidade, porque esses indivíduos geralmente não conseguem viver em sociedade, eles não conseguem interagir com outras pessoas, então eles vivem à margem da sociedade e eles precisam então de ajuda para serem reintegrados à sociedade, tá certo? Gerando aí os problemas sociais, tá certo? Também, e dentro desses problemas sociais, tá, por exemplo, o aumento nos níveis de acidentes, de trânsito, de criminalidade, pelo uso, muitas vezes, de drogas lícitas, tá certo? Como, por exemplo, eu tinha citado para vocês o álcool, tá certo? Então, as drogas, fiquem longe delas, tá certo? Utilizem apenas aquelas drogas que são lícitas, como, por exemplo, os medicamentos que são prescritos por um médico quando você tiver a necessidade de, por algum problema de saúde, utilizar aquele determinado medicamento, tá certo? Agora, aquelas drogas que são ilícitas, que só vão promover danos, que só vão promover perdas, que só vão promover sofrimento à sua família, fique bem longe delas, tá certo? Porque elas só vão causar dor e sofrimento. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de ciências. Até a próxima aula, levem dúvidas ao seu professor, tá certo? E nós nos encontramos na nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Um forte abraço e fiquem com Deus.